Amém? Eu gostaria de saudar cada um e a todos com a palavra do Senhor. Amém? Troque-se em pé nesse momento. Aleluia. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Atravessa o mar vermelho aí. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui na sua casa, ó Pai, para invocar o seu nome, ó Pai, para aprender no seu santo templo. Aqui, ó Pai, agora numa uníssona voz, ó Pai, de mãos dadas, queremos pedir a presença do teu reino aqui no nosso meio. Venha, Senhor, o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade. Pai, eu quero entregar as nossas mentes agora, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que é tão pequeno, ó Deus, que é tão limitado, para que possamos, ó Pai, receber algo que venha nos transformar e mudar. Não emocionarmos, mas sim transformarmos, para que possamos ser conforme a imagem de teu Filho Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém. Pode se sentar. Aleluia. É uma alegria muito grande estar aqui em Peabody pela primeira vez. Eu já passei aqui de carro, já me disseram aí que é a igreja do pastor Vitor. Mas é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é John Lennon. Eu não sou brasileiro, sou cabo-verdiano. Nasci nesse arquipélago de 10 ilhas, perto da África. Para quem, se você quiser ver onde é que é, você que não tem ideia onde é que é, fica debaixo das ilhas, um pouco debaixo das ilhas das Canárias. Fica ao sul de Canárias. Ilhas das Canárias e Cabo Verde. Fica a 500 quilômetros do Senegal, da costa ocidental africana. Nós fomos colonizados, Cabo Verde foi colonizado pelos portugueses também. Por isso que nós falamos português bem assim. Só que eu sou o cabo-verdiano mais brasileiro da América. Porque eu falo tão bem igual a vocês. Se não tivesse falado que eu não sou brasileiro, acho que você não... Né? Nunca fui no Brasil. Mas toda vez que me perguntam, eu falo, eu sou lá de Minas. Sou lá de Minas. Quem tem gente de Minas aí? A maioria. Eu queria agradecer a Deus também por essa oportunidade que Ele me está dando. Eu queria apresentar para vocês a minha esposa, Leila. Ela também é cabo-verdiana. Amanhã vamos completar 1 ano de casados. Amanhã pode aplaudir ao Senhor. Obrigado. Ela é uma companheira que Deus tem me dado, uma mulher que eu respeito e amo muito. E Deus tem me ensinado muitas coisas através da sua simplicidade, da sua maneira de ser. Eu queria também agradecer a Deus pelo anjo dessa casa, o pastor Vitor Ornelas, que já foi o nosso professor na escola bíblica, no CTB, um homem. Eu orei para que ele não estivesse aqui, porque senão ele não conseguia falar direito, porque o homem é um vaso de Deus. E também, claro, gostaria de agradecer ao André pelo convite, mesmo não sabendo, a gente não se conhece assim, mas a ele sentiu no coração de me convidar e eu quero te honrar essa noite agradecendo e profetizo no nome de Jesus que essa obra vai crescer mais e mais em nome de Jesus. E você faz parte desse crescimento, amém? Amados, Deus me deu uma palavra para vocês, é uma palavra um pouco profunda, mas eu acho que já está na hora de a igreja ir um pouco mais a fundo naquilo que se diz no conhecimento de Deus. Eu queria falar nessa noite sobre explicando o inexplicável. Explicando o inexplicável. Tentar explicar com palavras humanas sobre Deus não seria algo 100% correto fazer, pois estamos falando de um Deus infinito. Um Deus que não tem tamanho. Ele é um Deus que a Bíblia, eu creio, que não... A Bíblia não fala nem 1% de quem Deus é, pois Ele é um Deus infinito. Se Ele é infinito, quer dizer que Ele não tem começo, não tem fim, não tem espaço, nem tem limite para você tentar explicar Ele. Outro dia eu coloquei no meu Facebook uma inspiração que o Espírito Santo me deu, que nós nos equivocamos quando tentamos definir Deus, pois a partir do momento que tentamos definir Deus, nós limitamos Deus de quem Ele é. Pois Ele é um ser infinito. Todas as definições de todos os adjetivos que eu e você formos usar para classificar e falar dele não seria o suficiente para conseguirmos descrever ele na sua plenitude.
Então, eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro do João. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E aí vamos aprender algo aqui muito profundo. Amém? Quantos encontraram? Amém. Aleluia. Ok, Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 até o verso 5, depois verso 10 até o verso 14. Amém. Obrigado. Diz assim, eu quero que todos achem, e não fecha, vamos meditar, e vamos aprender algo muito forte também. Amém? Amém. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Porém as trevas não a compreenderam. Vamos para o verso 10. O Verbo estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém. Não fecha essa parte, coloca o seu dedo aí, vamos para Gênesis 1 e verso 1. E aí você volta para João. Amém? Amém? Gênesis 1, verso 1. Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, quem não achou, pede misericórdia. Amém? Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Podemos assentar. Meu Deus. Tentando explicar o inexplicável. Irmãos, o apóstolo João, desta feita, começa o seu livro descrevendo as histórias, as narrativas do que se passou com ele e com os discípulos acerca da vida de Jesus. A diferença de João para os outros discípulos é que João começa a nos mostrar um lado de Jesus muito mais profundo. O Evangelho de João é mais difícil você entender eles do que os outros evangelhos. Se você lê com atenção, João procurou mostrar para nós a profundidade da pessoa de Jesus e a deidade de Jesus. João é um evangelho que nos mostra, se você lê com atenção, que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, de carne e osso. No Evangelho de João, você vai ver que ele mostra Jesus falando de coisas que não se repetiram nos outros 3 evangelhos. É no Evangelho de João que você vai ouvir ele dizer que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João você vai ver ele dizer que Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Então, João, por divina revelação do Espírito, ele trouxe para nós um entendimento mais abrangente, num outro sentido, não de que mais do que os outros, mas num outro sentido. Ele nos mostrou um outro lado de Jesus de uma forma mais profunda. E ele começa o seu livro falando de coisas que você lê assim, ao pé da letra, você não entende de nada. Vou pegar esse aqui como um exemplo aqui. Ele diz assim, no verso 1, quantos tem a Bíblia aberta? João 1, diz assim, no princípio era o Verbo. Presta atenção, olha para mim. Ele diz assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Ok, tá bom. Façamos de conta que esse aqui é o verbo. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ok. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Depois ele diz assim: o verbo era Deus. E aí complicou tudo. Se no princípio era o verbo. Opa, o verbo. E o verbo estava com Deus. Oh, ok. E o verbo era Deus. Agora complicou. Só o Espírito Santo vai mostrar o que ele quer falar com a gente. Ele estava, depois ele parece que ele esqueceu de que ele falou e vai para o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo. Estava com Deus, estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, que estava com Deus, que era Deus. E aí eu fui estudar, para entender o que é a palavra verbo. Algumas traduções diz, no princípio era a palavra. Outras traduções diz verbo. Mas no original grego diz logos. A palavra logos significa significado ou uma ideia. Por exemplo, aliás, o que João estava querendo dizer para nós é o seguinte: que no princípio era o verbo. Agora vamos um pouco atrás. O que existia antes do princípio? Se Deus criou o princípio, você concorda que Deus criou o princípio? Amém. Tudo que teve princípio é porque ele está condicionado ao limite. Se tem princípio é porque tem fim. E se tem fim é porque teve um princípio. E Deus é além disso. Deus é mais do que o princípio. Eu quero que você preste atenção. Deus é além do princípio. Para ser mais concreto, Deus criou o princípio. O que é o princípio e o fim? É o tempo. Deus incriado, que vive num mundo incriado, interrompeu a eternidade e veio e decidiu assim: eu vou criar o tempo. E eu vou dar início a esse tempo. O início a esse tempo eu chamo ele de princípio. E no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra verbo no original grego é logos. E logos significa uma ideia ou um pensamento. Agora, medite comigo, olha como é que vai complicar. Tira a palavra verbo, a palavra palavra, e coloca um pensamento. No princípio era um pensamento. E esse pensamento, ou essa ideia, no princípio era uma ideia de pensamento, ponhamos assim, e essa ideia de pensamento estava com Deus. E essa ideia de pensamento era Deus. Ele está dizendo para nós que teve um momento na eternidade onde Deus saiu da eternidade e criou o tempo, entrou dentro do tempo e viu o futuro e falou: eu vou decidir em me tornar Deus. A decisão de ele ser Deus. Como é que é isso? Porque ele viu que ia criar criaturas ilimitadas que têm um princípio e terão um fim, segundo a dispensação do trabalhar e dos métodos dele. E essas criaturas precisarão entender de onde eles vieram. E para entender isso, eles tinham, essas criaturas, os anjos, arcanjos, querubins, os seres espirituais, e nós teríamos que olhar e saber aonde é a nossa origem. E quando nós olhássemos para a nossa origem, tínhamos que dar um nome à nossa origem. E parece que vejo aí você falando, para a gente existir assim, só um Deus para nos criar. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou todo arrepiado aqui. No princípio, Deus teve uma ideia de pensamento, e essa ideia de pensamento estava com Deus, e essa ideia de pensamento era o próprio Deus. Deus decidiu que ele ia fazer a criatura, e a criatura iria precisar de um criador, e ao ver o criador, a criatura ia ter outro nome, senão para chamar esse criador de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém. Então,
essa ideia de pensamento trouxe à existência, pela palavra, tudo que existe. Deus decidiu que iria ter pessoas à imagem e semelhança dele, e eles teriam que chamar ele de algum nome, e nós colocamos o nome dele de Deus. Pois, de onde nós somos? De onde viemos? Qual é a nossa origem? Então, fomos criados. Então, quem nos criou só pode ser um Deus. Aleluia. Amém? Amém. Agora vamos para o Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, explicando o inexplicável. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo nesse versículo é que Deus não morava no céu antes do princípio. Se no princípio ele criou os céus, plural, e a terra, então ele não morava no céu. A gente passa desapercebido. Vamos lá, existem 3 céus: o céu atmosférico, o céu estrelário intergaláctico e os céus espiritual, onde iremos morar um dia. No princípio do tempo, Deus criou os céus, em plural, e a terra. Então ele não morava no céu. Deus não morava no céu. Deus está no céu. Ele está no céu agora, porque ele teve que criar a criatura pela sua ideia infinita, e agora teve que colocar um lugar para eles e fazer eles se relativizarem. Então ele redimensionou-se e entrou no céu e criou um trono e se assentou na glória. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra pai no original é Abba, e a palavra pai, eu fui estudar, irmão, mudou minha vida, mudou minha maneira como eu penso. A palavra pai no original significa fonte, sustentador de tudo. Quando você fala pai, você está falando, tu és a minha fonte. Aleluia. Aleluia. Que lindo, Jesus. Quando você fala pai, você está falando, o Senhor que tem a responsabilidade de me sustentar, eu estou aqui. Se o Senhor não me der, eu não tenho como receber. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra, o inexplicável, o ser infinito, que a física quântica chama de the consciousness, the reality of consciousness, self-existent consciousness, the self-existent reality of the consciousness. No princípio, esse Deus se redimensionou-se. Para que ele precisa de trono? Para que ele precisa de trono? Só por causa de nós. Porque sendo finito e criado, somos ilimitados e precisaríamos de um Deus ilimitado para buscar dele força, pois ele é a nossa fonte para podermos realizar o propósito de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Deixa eu tirar essa. Então, a palavra logo significa palavra e significa significado, e no original é ideia, a representação de uma ideia ou de um pensamento. E de verso 2 do João, no livro de João, essa ideia e esse pensamento estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos descer para o nosso mundo aqui para a gente entender. Esse púlpito, antes de existir, ele teve que ser imaginado como uma ideia na mente do seu fabricante. Essa cadeira, esse telefone, esse copo, antes de existir fisicamente, ele existiu na mente de quem o criou. Então, uma das forças mais poderosas que existem na face da Terra se chama pensamento ou ideia, ou ideologia. Quando eu e você atiramos ou mandamos a polícia dos Estados Unidos, a autoridade dos Estados Unidos, atirar num terrorista, nós não estamos acabando com o terrorismo, porque o terrorismo não é uma pessoa, é uma ideia, é uma ideologia, é uma maneira de pensar. Então, Deus, antes de criar o mundo físico, ele planejou na sua mente.
Ele arquitetou tudo na sua mente. E a Bíblia diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Então quer dizer que eu e você existíamos nele. E nós estamos no lugar certo, na hora certa, no tempo, dentro do tempo, porque Deus nos enviou a esse tempo. Por quê? Porque Deus tem um propósito com eu e com você. Aleluia. Você não é produto do acaso e nem plano mal planeado, um planejamento que falhou dos seus pais. Deus viu que desde a eternidade que você serviria para este tempo e te enviou para cá agora. Aleluia. Então, o que eu quero que você entenda, ou tente entender, é que Deus não cabe dentro das caixas que nós colocamos Ele. Ele é muito mais daquilo que podemos pensar ou imaginar. O apóstolo Paulo disse que Ele é poderoso para fazer infinitamente. Irmão, sabe o que é infinitamente? Ele é poderoso para fazer sem limite tudo que pedimos ou pensamos. Pedir, você entende? Ó, pensar, tem coisa que a gente pensa aqui que não dá nem para colocar em palavras, porque a nossa mente parece que tem uma fagulha do infinito, que a gente consegue imaginar coisas profundas. Ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. Então, olha o privilégio que Deus nos deu. Esse ser infinito, inexplicável, de uma grandeza imedível, mora dentro de você. E tem muitas coisas que Ele não te mostra, porque não nos mostra, que nós não estamos preparados. Nós redimensionamos eles demais. Nós colocamos Deus dentro da religião, e Deus não é a religião. Deus não tem nada a ver com a religião. Jesus nunca trouxe religião. Deus nunca prometeu a imunidade à religião. Jesus, a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 9 que o governo estaria nos seus ombros. Deus nos trouxe o governo, Ele não nos trouxe religião, não. Ele nos trouxe igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Se formos explicar ao pé da letra, eu estou indo à igreja, está incorreto se você for ver. Está incorreto. Eu estou indo ao templo adorar o Deus da minha criação, porque eu sou a igreja onde Ele mora. Você está entendendo? Então, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se não fosse, se Deus não tivesse essa ideia, se Deus não tivesse esse pensamento acerca da existência que iria existir, nós não seríamos criados. E Ele usou o poder da palavra para trazer a realidade, que nós chamamos da nossa realidade. Aliás, Ele usou a palavra para trazer a nossa realidade, porque a realidade de Deus é outra coisa, é infinito, é espiritual. Ele usou a palavra para trazer a nossa realidade, aquilo que Ele pensou. Por isso que Ele disse, por seu intermédio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que existe veio e nasceu da fonte, que é o nosso Pai, para a existência. Então, toda a criação deve a Deus algo, pois dele procede a existência. Aleluia. Amém. Glória a Deus. As plantas, os animais, as aves e muito mais os homens devem a Deus tributo, honra, glória e crédito, pois dele procedemos. Quantos estão entendendo? Amém. Onde você quer chegar, John? Aqui. A palavra Deus não é o seu nome. A palavra Deus no dicionário é um ser supremo, infinito, um espírito infinito eterno, criador, preservador do universo, pai da eternidade, fonte, gerador, sustentador e autor de tudo. Então, tudo existe por causa dele. Ele trouxe a existência pela palavra falada, haja luz, e houve luz. As ciências já conseguiram provar que as palavras têm o poder de criativo. Conseguiram provar agora. Eles falam que a vibração e a frequência da voz tem poder criativo. Conseguiram provar agora. Então, Deus pela palavra criou tudo. E Ele nos deu o poder da palavra para o dele usarmos sabiamente. Quando
você fala negativo de si mesmo, você está criando aquela negatividade para se tornar real na sua vida. Ou na vida do próximo. Por isso Deus quer que eu e você usamos de palavras segundo a palavra dele, para falarmos a respeito de nós e a respeito das pessoas ou do mundo ao nosso redor. É o que o mundo chama de don't be negative, but be positive. É o que o mundo explica isso assim. Mas nós sabemos que há um poder nas nossas palavras. Pois que nós somos imagem e semelhança. Imagem é que você representa ele tal como. E semelhança é que você tem habilidade tal como. Deus, nós somos criatura, porém somos criativos. Estamos em constante evolução do nosso entendimento para que tornemos-nos imagem e semelhança de Cristo. E ao chegar a esse nível, a Bíblia diz que nós não mais seríamos levados por toda a roda de doutrinas que vem por aí, mas seremos firmes e viveremos com convicção. Quantas pessoas que não têm convicção? Não tem convicção de nada. Ele não é líder, ele é um seguidor, porque ele não tem convicção. Todo líder, ele tem essa característica, ele tem convicção. A psicologia diz que uma pessoa convicta, mesmo errada, consegue influenciar muita gente. Porque ele é convicto. É um poder que emana certeza naquilo que ele crê que está falando, que contagia a gente. Imagina agora você está convicto de quem você é nele. E de onde você está indo nele. E com isso você conseguir influenciar as pessoas para te seguirem. Amém? Então, eu quero que você medite aqui agora. André, evangelista? André? Vai chegar lá. Amém. Evangelista André, abra comigo no livro de Isaías, no capítulo 6, verso 1. Irmão, seu nome? Anderson. Abre e 1 Timóteo 6,16. Vocês não abrem não. Vocês vão só ouvir, para vocês prestar atenção. Tem horas que parece que Deus se contradiz na Bíblia. Fala a verdade. Aqui está falando uma coisa. E aqui está falando outra coisa. É porque nós desconhecemos as dimensões que Deus se apresenta. Deus se apresenta em diferentes dimensões para que nós possamos entender Ele. Isso é a prova do amor dele. Para pescadores, Ele usou analogias do mundo dele, rede, e sereis pescadores de homens. Para agricultores, Ele usou o semeador saiu a semear. Ele sempre vai usar aquilo que você entende para te explicar uma verdade espiritual, porque Ele quer que você entenda. Vocês estão entendendo? O que diz aí? Isaías 6:1. 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor... Não, para. Ele viu quem? O rei Uzias. Não, o que ele viu? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Para aí. Aleluia. Ele viu o que ele viu, igreja? Senhor. Ele viu Deus. Agora lê você aí, esse verso 16 aí. Bem alto, por favor. 6,16. Aham. O único que é imortal. Aham. Não, para, vai paulatinamente. Ele é o quê? Imortal. Imortal. E habita em em luz. inacessível. Que não pode. Inacessível é um prefixo. Acessível, inacessível. Que não pode ser acessado. Vamos lá. E quem Ninguém viu. nem pode ver. Que isso, gente? A ele seja a honra. Não. Agora lê você, depois lê você. No ano Em que morreu o rei Uzias, eu eu vi o quê? ao Senhor.